Já parou para pensar o que a gente realmente comemora no Dia do Trabalhador? Será que é só um feriado, um dia de folga? Ou existe algo muito mais profundo por trás dessa data? Muitas vezes, a gente acorda nesse dia, aproveita o descanso, mas nem se dá conta do peso histórico e social que ele carrega. O que será que realmente está sendo celebrado? E, mais importante, o que está sendo esquecido? Para muitos, é só um feriado, um descanso merecido, um respiro no meio da correria, uma pausa para recarregar as energias. É o momento de estar com a família, de curtir um pouco do que a vida tem de bom, longe do relógio e das obrigações. Mas será que esse descanso é suficiente para compensar tudo o que o trabalhador enfrenta no dia a dia? Será que um dia de folga basta para equilibrar a balança da vida real? Mas, se você olhar bem, vai ver que a história dessa data é marcada por luta, suor e muita injustiça. O Dia do Trabalhador não nasceu de um presente, mas de uma necessidade urgente de mudança. Por trás do feriado, existe uma trajetória de resistência, de pessoas que arriscaram tudo para conquistar direitos que hoje parecem óbvios, mas que foram pagos com sangue e sacrifício. Tudo começou lá em 1886, nos Estados Unidos, quando milhares de pessoas saíram às ruas de Chicago, exigindo uma jornada de 8 horas de trabalho. Imagina só, homens, mulheres, até crianças, marchando juntos, enfrentando patrões e polícia, só para pedir o direito de voltar para casa antes da noite cair. Eles queriam tempo para viver, para estar com a família, para ser mais do que só uma peça na engrenagem da indústria. Parece pouco, né? Mas naquela época, trabalhar 14, 16 horas era normal. Não existia limite, não existia descanso. O corpo era explorado até o limite, e quem reclamava era descartado. O trabalho era visto como obrigação absoluta, e o trabalhador como alguém facilmente substituível. Era uma vida de cansaço, de dor, de sonhos adiados. Essas manifestações terminaram em tragédia, repressão, mortes, trabalhadores presos e até executados por lutar por um direito básico. O que era para ser um grito de esperança virou luto. Mas mesmo diante da violência, a semente da mudança foi plantada. O sacrifício desses trabalhadores não foi em vão. Ele ecoou pelo mundo, inspirando outros a também lutar. E foi essa coragem que acendeu uma chama no mundo todo, inclusive no Brasil. A luta dos trabalhadores de Chicago atravessou fronteiras, mostrando que a união faz a força. Em vários países, movimentos começaram a surgir, todos com o mesmo objetivo: dignidade, respeito, direitos. O Dia do Trabalhador virou símbolo de resistência global. Aqui, o 1º de maio só virou oficial nos anos 30, com Getúlio Vargas, que transformou a data numa grande festa política. Homenagem ou controle? Vargas usou o Dia do Trabalhador para fortalecer sua imagem, mas também para tentar domesticar a força dos trabalhadores. Era uma mistura de celebração e manipulação, de reconhecimento e vigilância. O trabalhador era exaltado nos discursos, mas continuava vigiado e controlado na prática. Porque o discurso sempre foi de exaltar o trabalhador, mas a realidade não acompanha o discurso. O que se fala no palanque nem sempre se reflete na vida real. O trabalhador segue enfrentando filas, salários baixos, jornadas exaustivas. O reconhecimento é mais simbólico do que concreto. E, muitas vezes, a sensação é de que a luta nunca termina. Hoje, a maioria dos trabalhadores acorda de madrugada, pega 2 ônibus, trabalha o mês inteiro e, no fim, mal consegue pagar as contas. Desemprego alto, subemprego, informalidade. O medo de perder o emprego é constante e a insegurança faz parte da rotina. O trabalhador brasileiro é forçado a se virar nos 30, a improvisar, a sobreviver num sistema que parece sempre jogar contra. O trabalhador sustenta o país, mas muitas vezes não tem acesso a direitos básicos. Saúde, educação, moradia digna, tudo isso ainda é privilégio para poucos. Enquanto isso, quem carrega o Brasil nas costas segue lutando para garantir o mínimo. E, mesmo assim, é chamado de herói.
como se o sofrimento fosse virtude. E ainda dizem: trabalhador brasileiro é guerreiro. E é mesmo. Mas ser guerreiro não deveria ser obrigação. O trabalhador merece mais do que medalha de resistência. Merece respeito, condições dignas, oportunidades reais. Não é justo romantizar a luta diária como se fosse bonito sofrer para sobreviver. Mas olha, não é medalha que a gente quer. É dignidade. O que o trabalhador busca é o direito de viver com tranquilidade, de planejar o futuro, de não precisar escolher entre pagar o aluguel ou comprar comida. Dignidade é poder sonhar, é ter tempo para si, é não ser tratado como descartável. E agora, com a era dos aplicativos, surge um novo tipo de exploração. O discurso é de modernidade, de liberdade, mas a realidade é outra. O trabalhador de app virou símbolo de uma geração que trabalha sem parar, sem direitos, sem garantias. A tecnologia, que poderia libertar, acabou criando novas correntes. Liberdade de horário? Até parece. O que existe é a obrigação de estar sempre disponível, de correr atrás de cada pedido, de aceitar qualquer condição para não ficar sem renda. O aplicativo controla, monitora, pune. O trabalhador virou número, estatística, algoritmo. O trabalhador de app não tem férias, não tem 13º, não tem sequer garantia de futuro. Se ficar doente, não recebe. Se o celular quebra, perde o sustento. É uma vida de incerteza, de medo, de solidão. E mesmo assim, muitos ainda acham que é só se esforçar mais para vencer. Trabalha o dobro, ganha metade e ainda ouve que é só se esforçar. Como se o problema fosse falta de vontade, e não um sistema que explora até a última gota. O discurso da meritocracia esconde a realidade de quem não tem escolha, de quem precisa aceitar qualquer condição para sobreviver. Isso não é liberdade, é uma nova forma de escravidão, silenciosa, que se esconde atrás de um celular. A exploração mudou de cara, mas continua presente. O trabalhador virou invisível, perdido no meio de milhões de outros, cada um lutando sozinho, sem voz, sem proteção. Mas a história mostra que, quando o trabalhador se une, a mudança acontece. Foi assim no passado, pode ser assim de novo. A luta coletiva é o que faz a diferença, é o que transforma indignação em conquista. Nenhum direito foi dado de graça, todos foram arrancados com muita luta. No Dia do Trabalhador, o que eu penso é: a luta ainda não acabou. Ainda tem muito a ser conquistado, muita injustiça para ser enfrentada. O feriado é importante, mas não pode ser desculpa para esquecer o que realmente importa. A busca por respeito, por igualdade, por justiça. A gente só vai ser valorizado quando perceber a força que tem, quando entender que juntos somos capazes de mudar as regras do jogo. O trabalhador é a base de tudo. Sem ele, nada funciona. E é por isso que a união é tão poderosa. Valorizar o trabalhador é valorizar a sociedade inteira. É garantir que todos tenham acesso a oportunidades, a direitos, a uma vida digna. É investir no futuro. É construir um país mais justo para todo mundo. E isso começa com pequenas atitudes, com respeito, com empatia, com consciência. E descansar, amigo, também é resistência. Num mundo que exige produtividade o tempo todo, parar é um ato de coragem. É dizer que a vida vale mais do que o lucro, que o ser humano vem antes da máquina. O descanso é direito, não privilégio. Se esse vídeo te fez pensar diferente, compartilha. Espalha essa ideia, faz a mensagem chegar mais longe. Porque a mudança começa na consciência, na conversa, no questionamento. Cada pessoa que entende a importância do trabalhador é uma vitória para todos nós. Porque respeito ao trabalhador começa com consciência. E consciência se constrói todo dia, com informação, com diálogo, com luta. O Dia do Trabalhador é mais do que um feriado. É um chamado para a gente nunca esquecer de onde viemos, o que conquistamos e o quanto ainda precisamos avançar. Que a luta continue, hoje e sempre.